Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Estamos aqui para mais uma aula de botânica, dessa vez sobre tecidos vegetais 2, que é a continuação da aula passada. Vamos lá. Vamos dar uma relembrada antes da gente começar a nossa imersão em tecidos adultos. Na última aula, a gente estudou um pouco sobre tecidos embrionários e a gente viu que ele pode se subdividir em dois tipos, o meristema primário e o meristema secundário. O meristema primário é aquele meristema apical, então a gente fala o meristema do ápice da raiz e do ápice do caule. E ele é um meristema com uma capacidade muito alta de multiplicação, ele tem vacúolos pequenos e poucos, e o núcleo dele é central e é grande, então você consegue ver mais coradinho ali, por exemplo, aqui. Ele fica mais coradinho, aí dá a impressão que a célula é aquilo, mas não, aquilo é só o núcleo, que ele é grande, e é isso. E esse meristema primário ele tem como característica principal proporcionar o crescimento da planta em altura. Então, ela vai ter um crescimento vertical. Já o meristema secundário, ele também é chamado de meristema lateral, né? E ele é o meristema responsável pelo crescimento da planta em espessura, certo? E o que mais? Elas produzem, ela produz novos tecidos durante a atividade e tudo mais. Durante a atividade não, produzem novos tecidos durante o espessamento secundário. E a gente viu também que esse meristema secundário ele pode se subdividir em câmbio vascular, também é chamado de câmbio fascicular, e o câmbio da casca, que é o filogênio. Lembra? Pensa no tronco, a gente desmembrou o tronco. E esse meristema secundário, essa atividade do meristema secundário, de formar tronco, enfim, ela só acontece em coníferas, que são gimnospermas, e em dicotiledôneas. Monocotiledôneas não tem crescimento secundário. Quando a gente pensa em dicotiledônia e monocotiledônia, a gente está falando de angiosperma, certo? Que é o grupo mais, como é que pode dizer, o mais recheado evolutivamente, que ele tem flor, tem fruto, tem semente, tem tudo. Então vamos para a aula de hoje, que é a aula de tecidos adultos. Esses tecidos adultos, eles são tecidos diferenciados. Não é como se a gente pudesse pensar no meristema não, no tecido embrionário e no tecido adulto como coisas diferentes. Eles são, de fato, coisas diferentes, mas um é o segmento do outro. Ali o tecido meristemático, o tecido embrionário, ele não tem uma especialização, ele tem funções. Senão a gente não pode falar que ele não tem funções. Mas ele não é especializado, 100% especializado. Nesse caso, o tecido adulto, ele já é um tecido diferenciado, especializado, e ele pode ser morto ou não. Inclusive, tecidos mortos podem constituir ali a planta, tem funções super importantes. A gente pode subdividir esses tecidos adultos em 3 sistemas: o sistema fundamental, o sistema vascular e o sistema de revestimento. O sistema fundamental, vou começar por ele já, né? É um sistema que ele é o sistema bruto mesmo, ele vai preencher a célula, preencher e sustentar de uma maneira geral. Então a gente tem parênquima, colênquima e esclerênquima como constituintes desse tecido, desse sistema no caso. O esclerênquima, diferente do parênquima e do colênquima, ele é constituído majoritariamente por tecido morto, só que ele tem exceções de que esse tecido realmente não está morto e tudo mais, tecido vivo constituindo essa parte do sistema, mas a gente, via de regra, chama isso de considera o esclerênquima como um tecido morto. Vamos ao parênquima, então. O que é o parênquima? O parênquima, ele é um constituinte vivo, então ele é tecido vivo, e ele é responsável por preencher a célula. Então aqui a gente vê parênquima, aqui é isso aqui é o parênquima palissádico, esse aqui é o parênquima lacunoso. O parênquima palissádico ele é responsável por realizar a fotossíntese majoritariamente. E o parênquima lacunoso ele vai fazer um preenchimento também, ele vai deixar meio que um espaço nas células não, na planta de uma maneira geral, para que possam circular algumas substâncias. Esse corte, inclusive, ele está na apostila de vocês e ele representa um corte de folha. Então a pessoa pegou a folha, vamos pensar na folha na horizontal, ela cortou ela na vertical e olhou de frente assim.
É isso que a pessoa vê. Essa parte de cima aqui é a parte... Essa parte de cima, no caso, é a parte de cima da folha. E essa aqui é a parte de baixo. A gente tem alguns constituintes interessantes nesse desenho, que a gente vai estudar muito melhor quando a gente estiver falando de anatomia de folha. Mas a gente pode dar uma passada só. Então, aqui a gente tem a cutícula, que é um anexo epidérmico, que a gente vai ver no último sistema. Tem aqui a epiderme, que também faz parte do último sistema, que é o sistema de revestimento. Parênquima palissádico, responsável pela fotossíntese. Parênquima lacunoso. Aqui é um feixe vascular. Então a gente vai ver isso também no próximo sistema, a questão do xilema e do floema. Aqui epiderme novamente, e aqui cutícula. E a gente tem um diferencialzinho aqui na parte de baixo, que é o estômato, que é um constituinte vegetal super importante para a fotossíntese, porque é ele que vai realizar as trocas gasosas. Então, eu vou ter a troca de O2 e CO2 na planta, super importante para a fotossíntese. Então, se a gente for considerar, tanto o parênquima palissádico, quanto o parênquima lacunoso, quanto o estômato, são integrantes importantíssimos para a fotossíntese. Esses parênquimas, inclusive, eles podem assumir algumas funções. Então, eles podem ser parênquimas assimiladores ou clorofilianos, uma função majoritária de fotossíntese, ou podem ser parênquimas de reserva, por exemplo. Então, a gente pensa no parênquima aquífero. Vamos pensar lá na cactácea. Qual é o ambiente que o cacto está inserido? É um ambiente seco. Então, o que é interessante para o cacto guardar? Água, porque não tem uma disponibilidade muito grande. Então, ele tem parênquimas especializados que fazem essa reserva de água. Tem outras estruturas, outras plantas, por exemplo, que fazem reserva de amido. Aí são os parênquimas amiláceos. Plantas que fazem reserva de ar, por exemplo, porque o ar ele vai promover uma flutuabilidade. Então, plantas que ficam na superfície da água usam parênquimas, como é que pode dizer? Parênquimas de aeríferos. Esqueci a palavra por um momento. Certo? Seguimos para o colênquima. O colênquima, queridíssimo, ele é tecido vivo também e diferente do parênquima, que é um tecido de preenchimento, o colênquima ele atua como um tecido de sustentação. Inclusive, por ele ter esse reforço de celulose, que tem essa atividade muito grande de sustentação. E, inclusive, é ele que faz com que a planta seja mais maleável, que, por exemplo, bata o vento e ela não quebre, enfim. Ele que vai promover isso. E, inclusive, a gente pensa no caule ali, a estrutura central, e aquela estruturazinha que chama pecíolo, que sustenta a folha, ela é cheia de colênquima. Então, a gente vê esse colênquima aqui, ele forma como se fossem feixes, tá? Agora vamos para o esclerênquima, que é um tecido morto, mas nem sempre. Ele é um tecido, assim como o colênquima, de sustentação, e a sustentação dele, no caso, o papel de sustentação, ele é muito dado pela lignina, que é uma espécie de polímero, de celulose e tudo mais. E essa lignina, inclusive, ele só cora dessa maneira, cora em vermelho, por conta dela. E ali, como eu tenho deposição de lignina, eu tenho uma maior proteção, uma maior rigidez e uma maior impermeabilização. Ou seja, eu vou reduzir a minha perda de água. E o esclerênquima, ele tem dois tipos principais de célula, que é importante a gente comentar, mas não é, como é que eu posso dizer, não é uma informação crucial, assim, que, nossa, não podemos dormir sem saber que o esclerênquima tem dois tipos de células, e decorar e tornar isso um mantra, e ser especialista nisso. Não, imagina, longe disso. A gente tem, então, o esclerócito e as fibras esclerênquimáticas. O esclerócito, ele como é que eu posso dizer? Ele tem uma forma não aleatória, mas ele pode ter várias formas. E enquanto que
que as fibras esclerenquimásticas, elas realmente têm formas de cordões e elas são compridas e nas extremidades elas são mais afuniladas, assim, tá? As fibras e os... Então, lembrando, as fibras e os esclerócitos, eles nem sempre estão mortos, então não é totalmente certo você bater o pé e assumir que o esclerênquima é totalmente composto por células mortas, tá? Mas assim, como eu disse antes, via de regra, para vestibular, de repente, se você estiver excluindo as alternativas e a mais próxima de ser real, certo, enfim, for uma alternativa que fala que o esclerênquima é composto por tecido morto, você pode marcar. Assim, nesse caso, a gente vai indo meio que por exclusão. Inclusive, uma curiosidadezinha, o esclerócito também, ele é chamado de célula pétrea. Sabe quando a gente come pera, a gente sente umas pedrinhas, assim, uma coisa estranha? Esclerócito. Olha só, botando aqui que coisa bonita, né? Acabamos, então, o sistema fundamental. A gente viu o bruto da célula. Agora a gente vai ver o sistema vascular. Nosso queridíssimo sistema vascular, responsável principalmente pela nutrição da célula. A gente pode subdividir o sistema vascular em xilema e floema. O xilema, a gente já comentou em outras circunstâncias, que ele é o xilema é a seiva bruta, composto por água e sais minerais, e além dessa função de fazer o transporte, nutrição e tudo mais, o xilema também assume um papel de sustentação. Então, ele vai ajudar ali a célula a se manter rígida e tudo mais, fora que o xilema ele sobe. Então, eu preciso ter uma pressão para ele subir. Só que a pressão, ela pode acabar destruindo a planta em circunstâncias que eu não tenho uma estrutura reforçada para que isso aconteça. Então, o xilema é todo pensado para esse rolê, certo? E aí, em relação às células do xilema, a gente tem dois tipos principais. As traqueídeos, essas células aqui, e os elementos de vaso. As traqueídeos, elas são células mais alongadas e elas têm a ponta mais fina. A gente está vendo aqui que tem várias bolinhas, assim, ao longo das células. Essas bolinhas, elas são chamadas de pontuações. Então, eles são canais de comunicação de uma célula com a outra. E, inclusive, essas pontuações, elas permitem o escoamento de água. Então, ela vai estar escoando, assim, a água vai estar passando pelas pontuações, sai de uma célula, entra na outra, e então ela tem um transporte eficiente. Essas traqueides, elas são super comuns em pteridófitas e gimnosperma, só que a gente também verifica em angiosperma, tá? Lembrando que briófitas não têm tecidos condutores, enfim, nem vasos, nem nada. Então, essa característica, esse sistema vascular, esses vasos condutores, eles surgiram posteriormente às briófitas. Então, tem um briófita, aí vem a característica, vasos condutores. E aí, todos os grupos, a partir dessa característica, a possuem, no caso. E aí, a gente tem os elementos de vaso. Os elementos de vaso, eles são células mais curtinhas, como a gente está vendo, as traqueides, elas são mais compridas. E elas são unidas pelas extremidades. Vocês estão vendo essas boquinhas aqui? Vai grudando uma boquinha na outra. E vai formando uma espécie de cordão também. A água, ela tende a fluir mais por essas extremidades, então conectando uma na outra. Mas a gente está vendo que assim como as traqueídeos, tem aqui essas bolinhas, os elementos de vaso também têm essas pontuaçõezinhas. Ou seja, além de sair por cima a água, eu consigo ter um escoamento lateral, tá? E esses vasos, inclusive, eles são super característicos de angiosperma, tá? E aí, passando para o outro lado da figura, a gente tem o floema, que diferente do xilema, ele é responsável pela condução de seiva orgânica, que é a nossa seiva elaborada, que ela é um produto da fotossíntese, né? Fez a fotossíntese dele na folha, tudo mais, no caule, e ela precisa chegar na raiz, enfim, para nutrir de alguma forma. Quem faz esse transporte é o floema. Lembrando que o xilema sobe,
Mas o floema, ele tem um fluxo bidirecional. O floema pode subir, o floema pode descer, tá? E, enfim, a célula característica do floema é o elemento de tubo crivado. Então, essa célula aqui bonitinha, ela tem as suas pontuações também. E na superfície da célula, diferente do elemento de vaso, por exemplo, que a gente vê aqui que parece oco, ela tem uma placa crivada. Essa placa crivada, ela vai ajudar também no transporte de seiva orgânica, enfim. A seiva orgânica ela vai passar por esses poros da placa crivada. Elas são células vivas, tá? Só que elas não têm núcleo e também não têm as principais organelas. Aí a gente pensa, mano, como que ela funciona então, né? Meu Deus, Carol, como que ela funciona se não tem núcleo, se não tem organela, se não tem nada, pelo amor de Deus? Ela funciona porque ela tem uma coisa queridíssima chamada célula companheira acoplada nela. Então, essa célula companheira que vai fornecer a nutrição, vai manter essa célula viva, tá bom? Prosseguimos então para o último sistema, que é o sistema de revestimento. A gente pode subdividir ele em epiderme e periderma, digamos assim. A periderma, esse nome já é familiar para vocês, que a gente conversou sobre ele no comecinho da aula, mais ou menos no comecinho da aula, e na aula passada, em relação ao crescimento secundário, ela apareceu de novo aqui porque, novamente, a gente não tem que pensar nisso como uma caixinha, por exemplo. Não, eu tenho a caixinha do tecido embrionário e eu tenho a caixinha do tecido adulto. Não, uma coisa evolui da outra, sabe? Então, o tecido embrionário evoluiu e aí deu pra gente um tecido adulto. É isso, sabe? Então, a epiderme, que a gente pode extrair anexos epidérmicos dela, inclusive, e a periderma, que a gente tem ali aquela questão do suber, filogênio e filoderma, totalmente relacionados ao crescimento secundário, tudo bem? Então, vamos de epiderme a princípio. A epiderme, ela é uma das camadas mais externas da célula. Ela pode ser uma epiderme uni ou pluricelular, não celular, na verdade, pluriestratificada. Então, eu poderia, aqui no caso, eu estou vendo só uma camada, mas eu poderia ter muito mais. Depende muito da célula, depende muito dos hábitos que ela desempenha, que ela tem e do papel ecológico que ela desempenha no ambiente, tá? Ela é composta por células vivas, tem um vacúolo grande, central e único. Inclusive, vamos fazer um parênteses aqui nessa imagem, a gente consegue ver outras estruturas que a gente já viu em outras circunstâncias, que é o parênquima clorofiliano, esclerênquima corado em vermelhinho, barra rosa, barra fúcsia, não sei como vocês querem chamar. Que esse esclerênquima, ele cora diferente por quê? Porque ele tem deposição de lignina, parênquima fundamental e tudo mais. Certo? E aí a gente passa então para os anexos epidérmicos, tá? Então, como anexos epidérmicos principais, a gente tem a cutícula, os pelos, estômatos e acúlios. A cutícula, ela é mais externa ainda à epiderme, ela fica coladinha na epiderme e ela tem uma função de impermeabilizar, na verdade. Então, ela vai impedir que a planta, enfim, perca água pela transpiração, perca muita água pela transpiração no caso. E também tem alguns casos de plantas que a cutícula ela tem componentes tóxicos, digamos assim, para parasitas. E aí esses parasitas, quando eles comem essa planta e eles entram em contato com esses componentes tóxicos da cutícula, eles acabam morrendo. Então é uma maneira da planta se proteger, tá? A gente tem também os pelos, certo? A gente vê aqui um pelinho saindo. Esse aqui, se eu não me engano, é um corte de raiz. Então, eu peguei a raiz e cortei transversalmente. Esse pelo, ele serve também para, como é que eu posso dizer? Ele tem diferentes funções, na verdade. Diferentes funções, diferentes formas. Eles podem atuar como protetores de transpiração. Então, é que não é interessante para a planta ficar perdendo tanta água assim. Ele pode atuar como protetor de evitar a transpiração de certa forma, e pode também, uma das
das duas funções, mas tem várias, aumentar a superfície de absorção. Inclusive os pelos radiculares, eles, a maior parte da água e dos sais minerais que a planta absorve é pelos pelos radiculares, tá? Agora, um que eu gosto muito, 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 que às vezes acaba sendo até um choque, né? É o acúleo. Isso aqui é um caule de roseira. Mas aí a gente falou a vida toda. Ai, não, porque o espinho da rosa me furou. Ai, porque eu encostei numa roseira e eu fui furada pelo espinho. Aquilo não é espinho. Isso não é espinho. Isso aqui é o que a gente chama de acúleo, que é só uma modificaçãozinha ali, tá? Do caule. O que é espinho? O espinho, então, propriamente dito. O espinho nada mais é do que uma folha modificada. Então, o que é essa folha modificada? Porque vamos pensar no espinho, na área do espinho. O espinho é uma linha, uma agulhinha, assim, em relação a uma folha que poderia ser grande. O que é interessante? O interessante é você diminuir a superfície de contato para impedir que ainda assim haja uma transpiração. Onde que a gente vê muito espinho, por exemplo? Cactácea. E onde que a cactácea vive? Em ambientes secos, geralmente quentes. Então, não é interessante para a cactácea ter uma perda de água. Então, as folhas dela viram espinhos. Então, espinhos nada mais são do que folhas modificadas, tudo bem? E por fim, os estômatos, adoro estômatos perfeitos. Eles vão regular, inclusive, eles são super importantes para fazer as trocas gasosas. Eles têm duas células guarda. Essas células guarda, elas têm cloroplastos e tudo mais. Então, elas têm uma capacidade de ajudar na fotossíntese. E eles são responsáveis também pela emissão de vapor d'água durante a transpiração, tá? Tem algumas células anexas ao redor. E além disso, tem uma câmara subestomática, que é onde a gente tem as trocas e tudo mais, tá? A gente vê aqui que tem parênquima clorofiliana em volta. E a abertura do estômago, no caso, a gente chama de ostíolo aqui. Então, o ostíolo ele pode estar fechado ou aberto. Tem determinados momentos do dia, por exemplo, que esse ostíolo é fechado para minimizar a perda de água, certo? Tipo, em momentos que está muito quente, não é interessante para a planta manter esse ostíolo aberto. Então, ela vai lá e fecha. Tem momentos mais tranquilos, ela vai lá e abre e ela permite que haja essa troca gasosa, essa transpiração. Por fim, a periderma, né? Que é aquela, como é que eu posso dizer? É o nosso reizinho do crescimento secundário, tá? Ela pode acontecer tanto em caules quanto em raízes, tudo bem? E ela vai acabar substituindo a epiderme, tá? Então, como é que eu posso dizer? Essa periderma no caso, ela é composta por três coisinhas principais: o suber, o felogênio e a feloderma. Lembra que a gente conversou na última aula que a gente tem uma camada mais central, uma região mais uma região mais externa, e essa região mais externa vai ser o suber e como é que eu posso dizer? Essa região mais externa vai ser o suber. E a gente tem o felogênio no meio e o feloderma mais para baixo, certo? E aí, esses constituintes, no caso, então, tipo, eu tenho o felogênio e aí para fora secreta suber, para dentro secreta é muito estranho. Para fora suber e para dentro é feloderma, tá? E aí isso no final vai acabar virando o tronco, vai acabar virando a casca de árvore. Esse corte, inclusive, ele é super interessante porque a gente vê aqui, ó, lenho de verão, lenho de inverno. Isso aqui é um anel, tá? A gente pensa nisso aqui como um corte transversal. Então eu peguei o tronco, eu tô olhando pro tronco, tá na minha frente. Eu passei sei lá, ai que horrível falar isso, sendo professora de botânica. Eu passei não uma faca, passei uma serra nele assim, e eu olhei o tronco de cima. Então eu vejo vários anéisinhos assim. E aí a partir desses anéis, inclusive, você consegue determinar a idade da planta. Quantos anéis de inverno tem, quantos anéis de verão tem, tudo mais. Muito legal, né? Então, gente, por hoje é isso, tá? Essa aula ficou um pouco mais comprida do que as outras.
Mas fechamos então os tecidos embrionários e tecidos adultos, ok?